Olá, meus queridos irmãos, Jesus é o Senhor. Quarta-feira é dia de vídeo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever nesse canal e a depois compartilhar para quem você desejar o conteúdo desse vídeo. O canal Palavras que Alimentam é um canal cristão, em qual nossos conteúdos são totalmente espirituais, com os princípios bíblicos. Então, se você tem desejo, vontade de conhecer mais sobre a palavra, sobre o que Deus tem falado, então esse é o canal para você. Eu peço a sua ajuda para continuar compartilhando os vídeos para que muitas pessoas continuem recebendo esse material, esse conteúdo, e muitas pessoas também sejam ajudadas. Hoje eu quero falar com você sobre o poder das palavras. Você geralmente é alguém que fala coisas negativas, que tem um falar totalmente desproporcional, um falar muito doentio, um falar depressivo, sempre um falar que é contrário, né, ao positivismo. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso e, claro, quero trazer ainda alguns versículos para mostrar que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia condena um falar negativo. E infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas. Elas não conseguem viver sem falar coisas negativas e de forma direta acabam atraindo para si um monte de problemas, podemos dizer assim. Problemas esses que cada vez mais atormentam o seu psicológico, são refletidos no seu próprio corpo, porque de fato as palavras têm poder. A ciência comprova isso. Mas, além da ciência, eu quero dizer para você que Deus, Ele é aquele que tem uma reflexão muito refinada sobre o poder das palavras. Se a gente for olhar a trajetória de Jesus, você não vê Jesus se maldizendo. Você não vê Jesus falando palavras negativas sobre Ele e o seu plano. Você não vê Jesus sendo pessimista. Você não vê Jesus tendo uma postura linguística inadequada. Então, só o fato de termos Jesus como modelo, no que diz respeito à sua expressão, já nos coloca em uma posição de atentarmos para o nosso falar. Se a ciência comprova isso, e Jesus, como aquele que de fato tem a autoridade máxima sobre todas as coisas, também nos deu uma lição sobre isso, por que insistimos em termos uma vida baseada em discursos falidos? Aí as pessoas falam assim, eu tenho muitos problemas, certo? Essa palavra problemas, ela poderia muito bem ser traduzida para desafios. Veja, às vezes nós fazemos confusão com as palavras. Não é só você não, eu também. Em vários momentos eu me pego tendo esse problema. Não é melhor falar desafios do que problemas? Afinal, você tem problemas mesmo? Não, você não tem problemas. E por que você fala que você tem problema? Sabe o que é problema? Problema é você querer levantar de uma cama e você não poder levantar. Isso é um grande problema. Problema é você acordar de manhã com muita fome e não ter nada para comer em sua casa. Isso é um grande problema. Sabe qual é outro grande problema? É você querer ir no banheiro e você não poder fazer as suas necessidades. Porque existe alguma disfuncionalidade no seu corpo que impede. Isso é um problema. Não, você não tem problemas. Certamente você tem desafios. E você precisa enfrentar os seus desafios de forma severa, de forma responsável. Você tem desafios. Você não tem problema. O que acontece é que tem muita gente que tem desafios e acha que isso é um problema. E se acomoda, e se acovarda. Não, não temos problemas, temos desafios. Passe a encarar a sua vida dessa forma, para que sua mente ela entenda que você é o responsável, você é o agente de transformação na sua própria vida. Não terceirize isso para outros. Você tem algo para fazer? Não terceirize isso para outros, faça você. Tá com vontade? Tá sem vontade? Faça você. A motivação ela nem sempre estará a seu dispor, mas a disciplina, por meio da sua linguagem, te dará a força necessária para isso. Só que o que acontece?
você inconscientemente traz um reforço negativo por meio da sua linguagem e o seu corpo entende isso. Então você sempre se vê prostrada, sempre se vê acuada, sempre se vê angustiada por causa das suas próprias palavras. Não é só o fato de falar, ter um discurso positivo que vai mudar tudo, não. É o discurso positivo que é um reforço para o seu comportamento. Mas se você não declara isso, não proclama isso, o seu corpo entende que você é uma pessoa acomodada, que você é uma pessoa que retém aquilo que de fato você deveria colocar para fora. Você não deveria ser uma pessoa que aceita tudo. Você deveria ser alguém que reforça o seu corpo a agir conforme o seu desejo. Não alguém que é inibida pelo desejo por meio do seu corpo. E a palavra fala assim. Provérbios capítulo 16. Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbios capítulo 16, versículo 24. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. O que é que são medicina para o corpo e coisas doces para a alma? Segundo esse versículo de Provérbios 16, 24, as palavras agradáveis têm um poder para a sua alma e para o seu corpo. Veja, corpo e alma sendo impulsionados pelo poder da sua linguagem. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Está na Bíblia. Tudo que você precisa está na Bíblia. E o homem não valoriza o falar de Deus. O homem continua falando coisas que não são agradáveis. Ao invés de falar palavras agradáveis, falam palavras de autodestruição. Como é incrível! E isso acontece continuamente. Você pode observar na vida das pessoas, você chega muitas vezes, está do lado de alguém que só fala coisas negativas. Que só tem um falar depreciativo. Que só tem um falar que causa angústia na gente. Você consegue ficar do lado de pessoas assim? Você é essa pessoa? Se você é essa pessoa, eu te convido a desfrutar o que a Bíblia diz. Por mais que as situações estejam em grandes desafios na sua vida, use palavras adequadas. Use palavras agradáveis. Faça com que o seu corpo entenda o que você está dizendo. Não deixe que o seu corpo potencialize a sua dor. Na sua alma ou no seu corpo. Olha mais. Tem vários versículos na Bíblia. Lucas fala de alguns deles. Lucas capítulo 6 fala assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos de vindinham, nem dos abrolhos se vindiam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Tá vendo? A boca fala do que está cheio o coração. Você se acostumou tanto a falar coisas negativas, desagradáveis, a se maldizer, a amaldiçoar as pessoas, a falar mal das pessoas, que o seu coração está tão impuro, está tão cheio de coisas negativas, que o que você consegue falar é só sobre isso. Olha as pessoas. Quando você vê pessoas falando muitas coisas sobre outras, ou se falando de forma negativa sobre elas, perceba, ela está cheia de coisas no coração. Ela precisa dar espaço para Deus trabalhar e tirar tudo isso. Porque a gente só fala o que o nosso coração está cheio. Então, se nós certamente falamos coisas que não são agradáveis, é porque dentro de nós está cheio de coisas desagradáveis. É a Bíblia que fala isso.
Mas olha o que Jesus, em uma certa feita, fez. Aqui mesmo em Lucas, capítulo 8, fala assim: a ressurreição da filha de Lázaro, de Jairo, foi o título daqui. Capítulo 8, versículo 49. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Olha aqui, palavras desagradáveis, palavras negativas. O mestre estava ali. E de fato aquela pessoa queria uma resposta do mestre, queria que ele pudesse resolver a sua situação ali difícil, né? O seu desafio. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse. Veja, Jesus ouviu o falar negativo. Jesus ouviu o falar que não era edificante. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Ó Senhor Jesus, não temas, crê somente, e a sua filha será salva. Me chama a atenção que Jesus não deu ouvidos ao falar desagradável, negativo, que não trazia edificação. Aquela pessoa estava em busca de algo. E Jesus não olhou para o falar negativo. Jesus falou: olha, enquanto a você, não temas, crê somente. Amados irmãos, isso é uma grande lição para nós. O que é que você tem dado ouvidos? As pessoas que só falam negativo, as pessoas que só falam palavras que não são agradáveis? Ou você tem escutado a voz de Deus? O que Deus tem a dizer? O que Deus tem a dizer sempre é melhor. Ele sempre fará o melhor. Ele sempre nos mostrará o caminho melhor. Não temas, crer somente. Isso é uma lição para nós. Principalmente para as pessoas que têm um falar negativo. Precisam tirar isso da sua vida, porque de fato vocês não têm problemas. Vocês têm desafios. Que possamos cultivar as lições de Jesus. Seja pessoa positiva, seja alguém que edifica, seja alguém que contribui, seja alguém que coopera. Não seja alguém que as pessoas não querem estar perto de você. Seja alguém que as pessoas sintam prazer em querer te escutar, em querer conversar com você, em querer pedir um conselho. Jesus era essa pessoa. E ele fazia uma coisa muito interessante. Ele não dava ouvidos a falar que não era agradável e que não era edificante. Espero que você tenha aprendido a lição de hoje. Espero que você tenha sido tocado. Espero também que você tenha aprendido que melhor é ser um edificante no seu falar do que ser um destruidor na sua fala. Jesus é aquele que se dispensa a nós com as palavras de vida eterna. Tudo que nós precisamos é buscar essas palavras. Não precisamos estar reproduzindo falar que é autodestrutivo para nós, não. Guarde isso. O Senhor conhece você, mas fale tudo aquilo que edifica, tudo aquilo que é aceitável, tudo aquilo que é aprazível, tudo aquilo que é edificante. É isso que você deve falar. As outras coisas você não deve falar. Você deve orar, você deve apresentar ao Senhor. Fale ao Senhor o que você sente, mas não fique se degradando com as suas próprias palavras. Você precisa levar suas queixas ao Senhor. Que Deus abençoe você e te guarde, e que essa lição possa permear toda a nossa vida. Somos aqueles que abençoam, somos aqueles que edificam, somos aqueles que pregam as boas novas. Não somos aqueles que ficam se maldizendo, se automutilando com as palavras. Que possamos estar cercados de pessoas positivas, pessoas que abençoam, pessoas que cooperam na edificação. Forte abraço, que Deus te abençoe e te guarde, e eu te encontro logo mais, em nome de Jesus.